Salve, confrades! Então hoje eu estou de volta, fazendo um vídeo, porque eu estou fazendo uma pós-graduação em nível de especialização em viticultura e enologia, tá? A disciplina que a gente está trabalhando nessa pós-graduação é a gastronomia aplicada ao mundo dos vinhos. E o professor que está ministrando ela é o Maicon Farias Vieira, certo? A tarefa número 3 da nossa disciplina que a gente está fazendo é propor um prato e harmonizar um vinho, descrevendo assim sensorialmente, a harmonização. Então é uma costelinha, é uma carne branca, uma costelinha de porco, uma carne suína, com bastante gordura e com um sabor assim médio, intensidade, de média intensidade, entre as carnes de proteínas, entre as proteínas. Apesar de ter bastante gordura, o peso dela é de média intensidade e depende da maneira como ela é preparada. Ela pode ficar um pouco seca. Eu aqui deixei ela bem molhadinha, tá? Foi de propósito que eu fiz isso. Ela foi temperada com sal temperado, com cebola, com alho, com pimenta do reino, tá? Com canela em pó. Bom, no caso da carne sem o molho, o ideal é unir, assim, harmonizar peso com peso. O que é peso? Por exemplo, pensa numa carne de frango, numa costela suína, como essa aqui, ou numa carne bovina, costela bovina. É óbvio que a carne bovina, a costela bovina, é mais pesada, porque ela tem mais sabores, muito mais gordura. Mas bota muito mais gordura nisso, Então, olhando aqui a nossa costelinha suína, de cara as pessoas falariam que esta aqui combina mais com o meu vinho tinto, tá? Certo? Porém, temos aqui, por exemplo, um tinto super encorpado. Olha aqui, ó. É de uma uva primitiva da Puglia. Nos Estados Unidos eles chamam de Zinfandel, Indicazione Geográfica Típica, Tipici, um primitivo de Salento, safra 2019, é tradicional da Itália. A Puglia fica no sul do Salto da Bota, banhada por dois mares, o Mar Adriático e o Mar Jônico. É o local mais quente da Itália. Resulta em uvas mais maturadas, maior teor alcoólico, ou mais doce, ou as duas coisas, Então, estruturado com um pouco de açúcar residual, com bastante álcool, com bastante teor alcoólico, 13%, bastante taninos, e média acidez. O vinho branco é um chardonnay sem barrica, de uma região quente do Brasil. Os vinhos Almaden, a gente sabe que são produzidos lá no Rio Grande do Sul, contando assim com a produção própria, Eles têm produção de uvas próprias lá na campanha central, em Santana do Livramento, na divisa com o Uruguai. Esse aqui tem bastante acidez, com um leve dulçor, de fruta tropical, bem frutado, e de cor assim amarelado, palha, com nuances verdejadas. Sabores de frutas cítricas, como maçã, abacaxi, mas ele tem uma acidez equilibrada, tá? Então vamos para a harmonização. Primeiro eu vou colocar a comida no paladar, é óbvio, e mastigar um pouco para que as papilas gustativas sintam os sabores da carne e depois misturar um pouco com o vinho, Primeiro a gente vai experimentar o vinho branco e a costelinha sem o molho barbecue, tá? Sem molho. E depois o tinto com a costelinha sem molho também. Eu achei assim uma harmonização bem perfeita, com esse vinho branco, O vinho deixou a costelinha assim, costelinha com sal, e um pouco de especiaria assim mais saborosa. Ele harmonizou bem, assim, eu achei que harmonizou perfeitamente, Tem várias coisas combinando nesse caso, assim, ó. Peso de boca. Então nenhum dos dois, nem o Chardonnay nem a costelinha ultrapassou o limite do outro, assim, eles têm pesos praticamente iguais, Então nenhum se sobressaiu ao outro. A gordura que tem na costela, e a acidez do vinho branco foi lá na boca e limpou, e equilibrou. E o tempero é bem simples, com especiarias e uma leve picância, porque eu botei pimenta aqui na minha carne, tá? O branco com os sabores frutados que ele tem no paladar contribuiu para o tempero da costela ficar melhor, Deu uma bela realçada no sabor da costela. Por fim, esse leve dulçor do vinho seco, ele é um vinho seco, amenizou essa leve picância da costela, um vinho de uma região quente,
uma uva amadurecida mais, né? Ela amadurece mais numa região quente e fica com mais açúcar residual, assim, com mais teor alcoólico. Quanto mais jovem, né? É um vinho 2020, tá? Ele é um vinho novo, jovem. Então um vinho novo normalmente tem mais acidez, né? E ficou perfeito com essa carne gordurosa, certo? Agora vamos fazer a mesma harmonização com o vinho tinto, que é um primitivo de Salento, né? Esse aqui é o primitivo de Salento. Vamos lá então. Olha, eu acho que não ficou ruim, tá? Eu estou sentindo assim a astringência desse vinho, porque esse vinho é um vinho mais tânico. E não ficou ruim, mas em comparação com o vinho branco, eu entendo que o vinho branco harmonizou muito melhor. Então ele não harmonizou tanto tão bem quanto o branco. O vinho se sobressaiu em relação à costelinha, sem molho, tempero leve, né? Faltou acidez no vinho para limpar essa gordura talvez. Ficou residual a gordura no céu da boca, né? Faltou um pouco de tempero para harmonizar com esse vinho primitivo, né? O peso ficou diferente, mais pesado para o vinho, tá? O vinho tinto é pesado, é num clima quente, né? Apesar de ser italiano, é clima quente, né? E ainda com toda aquelas influências dos mares, né? Dos ventos marítimos, né? Agora nós vamos repetir todo esse procedimento com o molho barbecue com mel na costelinha. Esse molho barbecue, tá aqui, ó. Ele tem mel é doce, né? Ele tem polpa de tomate, vinagre, açúcar melado, cana de açúcar mascavo, né? Melado de cana, açúcar mascavo, glicose, sal, especiarias, molho de soja, pimenta do reino e a proteína da soja, né? Que o pessoal mistura. Vinho branco e costelinha com molho dulçor, cheio de especiarias, açúcar mascavo. Vamos botar aqui então o meu a minha carne ficou mais doce, ficou com um dulçor. É mel, tem mel. Parece que tem ketchup, né? Vamos ver como é que fica com o vinho branco. Mudou tudo, mudou completamente. A costelinha agora, com esse dulçor, ela se sobressaiu o vinho e não harmonizou. Antes ela tinha harmonizado sem esse molho barbecue, né? Perdeu tudo que era legal na primeira prova. A acidez do Chardonnay não foi suficiente para limpar o molho da boca, né? O dulçor que tem na comida e no vinho tem que ser maior no vinho. E ele estava mais doce na carne, né? Na minha costelinha, por causa do molho barbecue. Porque se for maior na comida, o vinho fica mais xoxo, insonso, né? Menos frutado e mais amargo, tá? Agora vamos ver o meu costelinha com molho barbecue e a minha uva primitiva, né? A percepção de corpo ficou legal, tá? Agora, a minha costelinha, o sabor da costelinha ficou muito mais legal com o molho barbecue e o meu vinho primitivo. A intensidade, a complexidade dos sabores também ficou boa. O dulçor do molho barbecue atrapalhou um pouco, né? Ele tem açúcar mascavo. Nesse caso, a harmonização ficou muito melhor com o Chardonnay branco, tá? Bom, a gente pode ver aqui que se eu pego a minha costelinha com cada um dos dois vinhos sem o molho barbecue, ele harmonizou muito mais com o vinho Chardonnay. E depois eu colocando o molho barbecue, ele harmonizou, mudou tudo, ele harmonizou melhor com o meu vinho primitivo e menos, ficou bem assim, chamou muita atenção com o vinho Chardonnay, tá? Então assim, ó, quais são os princípios da harmonização? Se o vinho tiver maior dulçor do que a comida, ele vai equilibrar e deixar agradável a sensação no paladar. Se acontecer isso, está tudo certo, tá? Se a comida for mais doce que o vinho, principalmente pensando na sobremesa, mas não é só sobremesa, aqui com o meu barbecue,
ele ficou mais doce que o vinho, principalmente que o vinho Chardonnay, tá? E daí causa uma desarmonização. O vinho vai parecer mais azedo, mais amargo e menos frutado. Essas três coisas vão acontecer com o vinho. Não é legal fazer essa harmonização. Um bolo de casamento, por exemplo, ele combina muito bem com um moscatel. Isso é infalível, né? Se você quiser harmonizar lá, é um moscatel com bolo de casamento. Quando a sobremesa tem amargor, tem que se buscar o contrário do vinho. Não pode pegar um vinho muito tânico ou muito amargo, tá? Sobremesa com amargor e vinho com amargor causa uma sensação desagradável. Aqui não tem sensação desagradável. A sensação mais desagradável aqui da minha sobremesa, que é a minha torta de maçã, foi com o vinho da uva primitivo. O do Chardonnay ficou legal, tá? Por quê? Porque a minha torta de maçã, ela tem acidez, e esse vinho tem acidez também, mas ela não é tão doce, tá? Então, álcool e acidez equilibram o dulçor. Não tem problema nenhum pegar o vinho alcoólico e com acidez elevada, porque para equilibrar o dulçor da sobremesa fica muito bom. O vinho tem que sempre ser mais doce que a sobremesa, tá? Então aqui não é uma sobremesa muito doce. Vinho tinto seco fino fica muito difícil de harmonizar com uma sobremesa, tá? Mas tem vinhos que entram no Brasil, né? Que eles entram por causa da classificação como meio seco, né? Por causa da classificação que se usa aqui no Brasil, com a uva primitivo, que tem bastante açúcar residual, bastante alcoólico, tá? O chocolate amargo, meio amargo, por exemplo, ele harmoniza muito legal com a uva primitivo. Só que esse primitivo de Salento aqui, ele é um primitivo muito encorpado, bastante encorpado, 13% de álcool, né? Então, ele não harmonizou assim com a minha sobremesa, ele harmonizou legal com a minha carne e o molho barbecue, que tem um certo dulçor. Certo, pessoal? Então, era isso para hoje. Até a próxima. Essa aqui é uma aula da minha pós-graduação que eu estou compartilhando com todos vocês para que um pouco do meu conhecimento eu possa repassar para todos vocês. Um abraço, até mais.